Então vamos lá. Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer, Senhor, pelas infinitas bênçãos que temos recebido, pelas oportunidades de ouro que temos tido, pelas presenças espirituais que estão aqui ao nosso redor, garantindo-nos a retaguarda. Amigos de outros tempos, que nos cuidam do plano espiritual, que nos intuem, que nos estimulam, que nos protegem, tudo fazendo para que nós possamos transformar a nossa existência numa experiência produtiva, positiva, saudável, abençoada pelos princípios elevados da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco, todos os companheiros de jornada, todos aqueles que estão encarnados, compartilhando conosco essa experiência física, mas também aqueles que estão aguardando uma nova experiência no plano espiritual, os que estão em sofrimento, os que estão ainda amargurados, tristes, desesperados, doloridos, aflitos, que todos sejam amparados. Que nós possamos envolvê-los com as nossas melhores energias e que eles possam encontrar um pouco de paz em suas almas, em seus corações, em suas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos que estão com os nomes na área de texto. Abençoa todos que estão em nossos pensamentos e que a luz do Teu amor nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Um grande abraço. Vamos lá, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? A gente tem estudo de segunda-feira, o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça-feira, Os Mensageiros, de André Luiz, às 20 horas. Quarta-feira, o Livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20 horas. E sexta-feira, o Missionários da Luz, às 20 horas também. Tá? Todos podem participar, são estudos abertos, são estudos que a gente faz diariamente. Hoje, toda sexta-feira, a gente tem o estudo do livro de André Luiz, Os Missionários, né? Missionários da Luz, desculpa. Os Mensageiros é de terça e Missionários da Luz é de sexta-feira. 54º dia de estudo é a obra de André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos ainda no capítulo 11, Intercessão, que é quando o Alexandre, o instrutor do André Luiz, né, o Alexandre, juntamente com o André Luiz, eles estão procurando informações a respeito do Raul, que é aquele senhor que nós ficamos sabendo já que ele se matou, nós não sabemos por quê. A esposa dele, ainda encarnada, achava que era assassinato, mas o espírito visitador lá da casa, que frequentava a casa do Raul, ele disse que foi suicídio e que um bando de espíritos malfazejos havia levado ele, que eles tentaram ajudar, mesmo ele sendo um suicida, que cometeu o ato deliberado, mesmo assim ele iria receber um atendimento prontamente, mas ele não conseguiu ser atendido. Por quê? Porque essa condição de um suicídio deliberado, planejado, calculado, isso aí dificultou muito a condição dele, facilitando muito aos obsessores levá-lo junto com eles, por mais que os espíritos amigos quisessem ajudá-lo prontamente, porque os espíritos amigos sempre tentam ajudar prontamente, sempre tentam ajudar. Às vezes eles não conseguem ajudar, às vezes conseguem,
entendeu? Mesmo sendo suicida, tá? Então, aqui ele falava, né, o Alexandre explicava para o André Luiz, né? Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Aqueles que estão no plano espiritual revoltados, né? Indignados com a consequência dos seus próprios atos durante a vida. Então chegam no plano espiritual em tristes condições e não encontram uma região, né, harmoniosa, uma região. Eles encontram o resultado das ações praticadas. Aí eles se revoltam, ficam indignados, se atiram ao crime no plano espiritual, se juntam em falanges, até que um dia um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência, né? Que eles parem para enxergar o que estão fazendo da própria vida. Isso acontece com qualquer um, com todos os que estão caídos, sempre chega uma hora que eles encontram de novo a saída, tá? O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e depois de ligeiro intervalo acrescentou. André Luiz estava achando interessante, né? Mas o Alexandre não demonstrou interesse em continuar com a conversa e demonstrou que precisava agir, né? Então eles não continuaram conversando sobre isso. André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Né? Quer dizer, agora que eles tinham informações mais precisas, né, a respeito do paradeiro do Raul, né, do que aconteceu com ele, agora o Alexandre ia procurar saber onde é que ele estava, ia tentar encontrá-lo, né, porque agora ele já sabe como é que é o estado dele, o que está acontecendo, né. Não obstante conservar minha prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou, como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Quer dizer, o Alexandre ele entrou em profundo silêncio, né? O André Luiz ficou em oração e o Alexandre se concentrou. Ficou em profundo silêncio. Ele estava mentalmente, ele estava procurando onde é que estava o Raul. É? Você vê que coisa, né? Poder que os espíritos têm. Ele estava ali, o André Luiz viu que ele não saiu dali. Ele não saiu, o perispírito dele, mas o pensamento ele foi atrás buscar onde é que estava o Raul. Né? Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Podemos seguir adiante. O pobre irmão, semiconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. Quer ver, né? Quer dizer que ele já localizou, já viu a condição dele, viu o ambiente lá, ele já viu tudo lá. Já localizou o Raul. Né? E ele estava imantado. O que é imantado? De imã. Né? Você pega um imã, coloca na geladeira e gruda. Né? Está imantado, está ligado a um grupo perigoso de vampiros. Alexandre, são aqueles vampiros lá das lendas de vampiros lá? Não exatamente. Não se trata de lendas, se trata de
de seres. Quem que é o vampiro? É toda entidade ociosa, né? É toda entidade ociosa que passa a se valer das energias de outrem, né? O vampiro é toda entidade ociosa que passa a se valer das energias de outrem. Esteja encarnado ou esteja desencarnado, uma pessoa ociosa, deliberadamente ociosa, que explora uma outra pessoa, que se vale das energias do outro, está vampirizando o outro. Entendeu? Quando podia fazer diferente, tá? Aqui é o caso quando a pessoa pode fazer diferente e não faz, né? Ela explora mesmo a energia do outro, né? Então são vampiros. Por que esses espíritos? Porque na Terra eles já faziam isso. Eles já vampirizavam as pessoas, já exploravam as pessoas de vários modos que não vem ao caso aqui, né? Tem várias formas de você explorar alguém, né? E no plano espiritual, eles não se sentem suficientemente fortes para se desligarem da matéria. E continuam querendo explorar as pessoas encarnadas. Então eles buscam os fluidos materiais através de pessoas que aceitam essa vampirização. Alexandre, mas que pessoa que aceita essa vampirização? As pessoas que se afinizam com o sentimento negativo, com os hábitos negativos, né? Com as dependências de todos os tipos. Né? As pessoas fracas da vontade, as pessoas que se entregam ao mal, se entregam ao desânimo, se entregam, né? Tem várias situações negativas que os espíritos podem vampirizar. Entendeu? Se acomodam às pessoas que aceitam a influência negativa. Nós podemos vencer isso através do fortalecimento da vontade, através do fortalecimento da nossa energia, através da oração. A oração é o mais poderoso recurso, antídoto contra o vampirismo. A gente já viu isso num dos capítulos anteriores. A oração é o mais poderoso recurso que nós temos. Oração, meditação, mentalização, pensamento positivo, atitude caridosa. Tudo isso ajuda. A Tânia Andrighetti, esse vampirismo pode ocorrer entre encarnados? Pode. Pode ocorrer de encarnado para encarnado. Pode ocorrer de encarnado para desencarnado, ou seja, é o encarnado que vampiriza o espírito. Pode acontecer, que é o encarnado que está vampirizando o espírito. Pode ocorrer de espírito para o encarnado, que é o espírito que está vampirizando o encarnado. Pode ocorrer de espírito para espírito. Tem essas várias configurações aí, tá? Todas muito, muito ruins, né? Muito, muito tristes. Por quê? Porque todos nós precisamos de energia. Ninguém vive sem energia. Nós vamos entender daqui a pouquinho aqui no estudo. Ninguém vive sem energia. Nós somos um aparelho psicofísico. Estejamos aqui na matéria, estejamos no plano espiritual, nós somos uma máquina, nós somos um aparelho. Seja no plano espiritual, nós precisamos de energia, tá? Só que voltou aí, pessoal? Acho que vai voltar. Para mim tá ok aqui. Já vai voltar. Se quiserem sair e entrar de novo. Oi. Voltou? Então todos nós precisamos de energia. Só que, tá, nós vamos comer, nós vamos trabalhar para ganhar o suficiente para comer, tá? Nós precisamos nos alimentar.
É, e no plano espiritual também, nós precisamos de alimento. Tanto aqui como lá, uma das fontes de alimento maiores que nós temos são os mananciais infinitos da vida, de Deus. São os reservatórios infinitos da energia divina que estão a nosso dispor. Mas para que a gente possa acessar os mananciais de luz, de energia, de saúde, de alegria, de revitalização, nós precisamos nos conectar com Deus. Nós precisamos estabelecer conexão com o alto. Certo? Então, quando a gente ora, estabelece-se um hífen de ligação entre nós e os mananciais infinitos da providência divina. E a gente recebe aquele alimento energizando os centros energéticos, energizando o perispírito, as células físicas, e nós nos alimentamos desse manancial de luz. Agora, e os espíritos e as pessoas que cortam as relações? Lógico que não absolutamente, né? É impossível a gente cortar absolutamente as relações com Deus, né? Porque nós dependemos o tempo todo de Deus para vivermos, né? Mas a gente corta, de certo modo, esse contato mais efetivo com esses mananciais. Onde é que a gente vai buscar energia? A gente vai buscar energia nos outros. Aí começa a exploração. Vocês entendem como é que é? Aí começa a exploração. Porque eu não busco na fonte divina a energia revigorante. Eu vou buscar no semelhante, eu vou buscar nos outros lá. Eu vou sugar a energia dos outros. Entendeu? É assim. E aí milhões e milhões de espíritos ficam nessa, né? Nessa ociosidade, nessa negação, né? Da paternidade divina, né? Da nossa filiação. E ficam nos tempos necessitados de energia, mas explorando outros seres em busca dessa mesma energia. Tá? Aí o Alexandre diz, né? Podemos seguir adiante. O pobre irmão semiconsciente, isso aqui já foi, né? Está ligado e mantado a um perigoso grupo de vampiros, né? Em lugar próximo. Vocês perguntaram por que ocorre mais à noite, né? Porque os espíritos encontram, bem que eu diz, até o Alexandre no livro aqui fala que o delivery dos vampiros no plano espiritual atende a qualquer hora do dia e da noite, tá? Eles atendem a qualquer hora. Ele fala que a diferença da lenda lá do vampiro que saía meia-noite para o vampiro verdadeiro desse que a gente está falando aqui, que tem aos montes, né? A diferença é que eles atendem de dia e de noite. Eles atendem a qualquer hora. Entendeu? Agora, à noite, eles encontram mais facilidade ainda para influenciar. Porque o magnetismo lunar favorece o crescimento de todas as coisas, dizem os espíritos. Inclusive das obsessões, inclusive das ideias, pensamentos atormentadas, né? Porque eles nos influenciam emocionalmente, mentalmente, para nos sugarem, para baixar a nossa vibração e para sugarem a nossa energia. E os espíritos falam que durante o dia os raios solares ajudam muito a dissolver essa energia negativa. Lógico que não de todo, não absolutamente. Mas se não fosse o Sol, eles falam que a vida no planeta praticamente seria inviável, porque seria tão pesada, né? E teriam tantas doenças de caráter espiritual, de origem espiritual, que seria quase que inviável a vida no planeta, né?
Então ainda bem que tem os raios solares que aliviam um pouco as vibrações, lógico, as tempestades, raios, ventos, tudo isso ajuda também, tá? A Bruna Souza, as pessoas precisam exercitar a fé em si mesmas. Muitos pedem preces por terceirização. É exatamente, Bruna, isso mesmo. Todos nós precisamos aprender a orar, precisamos aprender a elevar o pensamento, precisamos aprender a meditar, pensar positivo. Tudo isso é exercício, né, pessoal? E todos nós, ninguém está isento da necessidade de exercitar os potenciais do espírito, né? Então, continuando aqui, pessoal. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo em silêncio, apesar da minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro, né? Quer dizer, eles foram por uma determinada região suburbana e chegaram perto de um matadouro, um frigorífico, né? Alguma coisa parecida com isso. Geralmente é mais precário, né? Esses matadouros eram mais precários porque antigamente não tinha vigilância sanitária, essas coisas que hoje tem, entendeu? Era mais complicado, o negócio era mais primitivo ainda, né? Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Né? O Alexandre, o André Luiz percebeu que o Alexandre estava numa atitude de vigilância. Aí o André também ficou atento, né? Eles adentraram a porta do matadouro lá, né? A Sueli colocou, mas se tivermos a mente em oração no nosso dia e à noite, o perigo é menos frequente. Ah, sim, a oração é sempre a oração, a nossa intenção profunda, os nossos bons hábitos nos protegem em qualquer lugar, né, Sueli? Nos protegem em qualquer lugar, tá? A nossa grande proteção é essa, é o nosso padrão vibratório, né? Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera, até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Né? O André Luiz percebeu que era um dos piores lugares que ele já tinha visto, um dos mais desagradáveis que ele já tinha visto. Né? Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores, que se alojavam aqui e ali. Você imagina, né? Dentro desses matadouros, né? Daí, lugar de baixa vibração, né? Então. Por quê? Porque comercializam a energia vital. Porque o nosso fluido vital, ele corre com o nosso sangue, né? Com o nosso corpo, nós temos o fluido vital, nós produzimos o fluido vital. Os animais também, todos os seres têm fluido vital. Tá? E o matadouro é onde você abate os animais e onde você tem muita liberação de fluido vital. Então esses espíritos, eles buscam a energia material para eles sentirem o gosto, o prazer de estarem na matéria, a satisfação de estar com o estômago cheio, né? De estar com a alma, né? Sentindo que está na matéria ainda, sentindo parecido com a vida material. Certo? É triste, a Simone, é por isso que usam animais para magia, sim. No fundo, a questão é essa. No fundo, a questão é essa, né? Por isso que a gente fala que esses processos são processos de comércio de baixo nível, onde a moeda de troca é a energia vital.
Entendeu? É assim que os espíritos nos explicam. São comércios de baixo nível, que você explora os espíritos que querem essas energias da bebida, do sexo, do fluido vital dos animais, entendeu? Então, em troca de favores, espíritos truculentos, espíritos grosseiros, primitivos, agressivos, né? Assim como na Terra também. Pessoas que fazem serviços em troca de prazeres, em troca de dinheiro, em troca de favores, assim. Fazem serviços cruéis, serviços grotescos, né? Em troca de favores. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo, né? Só muda o fato de estar encarnado ou desencarnado. Certo? Ok, pessoal? Tá? Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. O André Luiz conta aqui, né? Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Tá? As poças, porque eles iam matando, geralmente eles penduravam, né? Penduravam o animal e cortavam lá as veias, as artérias, as veias, sei lá. E aí escorria, né? E ficava aquelas poças de sangue, né? Então o André Luiz falou que os espíritos se atiravam às poças ali. De sangue vivo, né? Como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Por quê? Porque eles estão em busca do alimento. Eles estão em busca do alimento. Entendeu? Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Né? São famintos que causam piedade. Tá? Então eles estão sugando o plasma sanguíneo, né? Estão sugando as energias que estão ali impregnadas no sangue dos animais, né? Por isso aqui os espíritos também nos cemitérios, né? O André Luiz conta também que quando eles vão enterrar alguém, quando eles acompanham alguém, né, que tem a proteção deles, que é uma pessoa boa, que se dedicou aos bons espíritos, tal, eles, quando enterram o corpo da pessoa, quando os encarnados, os familiares enterram o corpo da pessoa, quando eles vão colocar, né, a pessoa para enterrar, os espíritos aplicam passes dispersivos para tirar todo o resquício de fluido vital do corpo físico. Para o corpo não ser explorado pelos vampiros. Por quê? Porque se é um corpo, se é uma pessoa que não tem a proteção da espiritualidade, porque não fez jus a essa sintonia com os bons espíritos e tal, o corpo físico da pessoa é explorado, né, pelos resquícios de energia vital que ainda existem. Tá? Então, por isso que eles fazem isso, é para retirar todo o restante, né, de fluido vital. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali eu pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desculpa estar fazendo esse estudo aqui, desculpa estar lendo isso aqui para vocês, não quero chocar vocês ou impressionar vocês, né? Eu estou apenas
seguindo a trajetória normal do estudo aqui, até para a gente entender o que gira em torno de frigoríficos, o que gira em torno do comércio, né, da carne, de tudo, né? Que o ser humano ainda faz uso e tudo mais. Então, para nós é importante a gente saber dessa realidade, né? Certo? Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, né? Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro, cheio de entidades perversas, que significava tudo aquilo? O André Luiz, né? O que significa isso, né? Ele estava tendo dificuldade para entender, para processar as informações, né? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos, né? Então, André Luiz lembrou, né, das histórias aí, né, do passado, civilizações, gerações primitivas, né, que ofereciam essas oferendas, né, sacrifícios, né, aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. E teve fase até que de seres humanos, né? Entendeu? É difícil, né? Mas é. O princípio é o mesmo, né? O princípio é da energia, né? Da energia vital que se oferece, né? Que para os espíritos que trabalham com esse comércio tem grande valor, né? Entendeu? Eles disputam. Nós encarnados, diz até o espírito Humberto de Campos, num dos livros dele, através do Chico, ele fala que nós somos o gado dos espíritos vampirizadores. Nós encarnados aqui somos o gado deles. Entendeu? Toda a economia energética das regiões inferiores do planeta se baseiam na exploração da vida material dos encarnados. Toda a economia das relações, entre aspas, econômicas, das organizações do mal, das cidades sombrias, em torno do planeta, toda a economia do umbral gira em torno do rebanho que somos todos nós aqui na Terra. Eles disputam as pessoas. Fulano é meu. Fulano é meu, vocês não vão tirar ele de mim, ele é meu. Porque eu sou dependente da energia do fulano, um espírito falando, um obsessor falando, né? É assim que eles tratam, né? Certo? E a gente pode se subtrair a isso através da coerência, da vivência do Evangelho, da coerência de hábitos, pensamentos, sentimentos, energias. Nós podemos nos subtrair dessa influência e não sermos o gado desses espíritos, né? Se nós sairmos do padrão comum, se nós sairmos do padrão comum, entendeu? Ao máximo possível, né? Tá? Ok? Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro a ponto de sentir, como no outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. André Luiz entrou em parafuso ali. André Luiz entrou em parafuso. Aí as ideias dele estavam em turbilhão ali, tentando, né, lembrar do passado, da história, tentando entender as coisas, né? Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação assim,
do entendimento, das razões por que isso acontece, né? Amplie o seu entendimento, né? Não visitamos nós ambos na esfera da crosta os açougues mais diversos? Agora pega para nós aqui na Terra, né? Agora que o bicho pega, né? Ô Alexandre, você está tão horrorizado, André? Mas a gente na Terra, a gente não visitava os açougues, não? Eu lembro, o Alexandre falando, eu lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Ainda mais a gente que o fenômeno da urbanização é relativamente recente, né? Décadas atrás estava todo mundo nas fazendas, nos sítios aí. Só as cidades maiores que, né, tem mais tempo aí, né? Mas o interiorzão, que é a maior parte do Brasil, muito ainda é fazenda, é sítio, entendeu? E era essa vida assim, né? Entendeu? Aquele churrasco, né, Ana Cláudia? Não era, as fazendas, era a maior alegria, as galinhas, os porcos, o gado, né? Tá? A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago, o Alexandre falando. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já o fomos dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Você está aí, você está julgando eles aí, você está todo cheio de escrúpulos aí porque você está vendo eles se atirarem ao sangue, mas eles tanto quanto nós, né? Tão inferiores quanto nós já o fomos, né? Em busca dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais, né? Então, você vê, e às vezes as pessoas vão comer, né, a carne, e ainda, que a carne ainda, o sangue ainda, o negócio ainda tá perigoso o boi berrar ali, né, de tão mal passado que tá, né. Mas a diferença não é essa, né, o problema não é estar bem passado ou mal passado, né. Entendeu? Mas eu estou dizendo assim, como que nós ainda seres humanos, né, a coletividade, como que nós estamos que nem esses espíritos aí, não estamos muito diferente desses espíritos aí não, né? Sem dúvida o quadro é lastimável, não nos compete, porém, lavrar das condenações, cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Cada um de nós dentro das condições nossas. Cada um vive dentro daquilo que conseguiu ainda conquistar, né? Viver e tal, né? Tem uma senhora, para aliviar um pouco aí, vocês estão muito pegando pesado aí com vocês mesmos, tá? Tem uma senhora que ela conviveu muito com o Chico, né? Uma senhora já de idade, né? Ela tem uns vídeos lá gravados no YouTube, ela conta que o Chico ficava na casa dela, ela conta o que ele comia, o que ele gostava. E quem quer achar no Chico um exemplo assim, de super pureza alimentar, assim, não vai encontrar, não. Não, assim, vai encontrar aquilo que é o normal, assim, alimentação, entendeu? Comia bem, comia de tudo, né? Aí ela conta, né? Eu não lembro o nome dela, mas ela conta dos gostos do Chico, que ele tinha bom humor, que ele gostava de brincar com as palavras, fazia piadas assim, brincadeiras assim com as palavras, assim, trocadilhos, ele gostava, ela conta que ele era animado, assim, né, brincalhão e tal. Eu estou falando isso não é para desmerecer o Chico, é para trazer a gente mais pro
mais para a realidade, né? Entendeu? Mais para a realidade, assim, lógico, cada um vai fazer aquilo que achar melhor, aquilo que, né? A questão é não idealizarmos muito, né? Porque às vezes a gente dá um passo maior que a perna e a família e tudo que está ao redor, às vezes tem dificuldade, às vezes cria um problema grande. O radicalismo, às vezes, cria um problema grande, né? Entendeu? Mas, enfim, cada um vai estabelecendo, o mundo vai mudando também, né? A gente percebe que está havendo mudanças na alimentação. Está ampliando o número de pessoas que não querem mais se alimentar de carne, tá mudando, realmente está mudando. O comércio está mudando nesse sentido. Então, né, cada um vai seguindo. Não é essa a questão principal nossa. É uma questão, né, que cada um pode dar o valor que achar melhor e tal. Não é a mais importante, né? Mais importante é a dos sentimentos nossos, é da melhoria. Lógico que a fraternidade aos animais, o amor aos animais, a compaixão, os espíritos chamam. Nesse livro mesmo, Missionários da Luz, né, a gente percebe a intenção deles de nos chamarem para uma atitude mais compassiva com os animais. A gente percebe isso. Entendeu? A gente percebe essa. Mas aí cada um dentro do seu ritmo, tá, pessoal? Então vamos devagar com a coisa, né? Tá? Se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Quer dizer, mesmo que a gente tenha conquistado um patamar superior, não nos cabe condenar, não nos cabe ser censor da conduta alheia, não nos cabe... Né? É o que o Alexandre está falando, né? Mesmo se a gente já tenha conseguido avançar, né? Vamos ajudar os nossos irmãos, então, que estão mais para trás e tudo mais, né? A advertência fora utilíssima, disse o André Luiz, né? As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando minha atitude mental, né? Quer dizer, o Alexandre foi providencial ali para o André Luiz entender que não justificava muito escândalo, né, por causa disso, né? Encarei sereno o quadro sob os meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a um zumbi, né, alienado, assim, a vaguear em torno dos demais. Alexandre mostrou para ele uma entidade de aspecto lamentável que estava assim, meio que zumbi, assim, né? Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. Os olhos vítreos, né? Quase sem expressão, né? E a vestimenta ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Quê? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Por que precisariam deles os vampiros? O que fariam com ele, né? Aí o Alexandre explicou. Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa. Como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhe as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Não é? Então, abusam dos recém-desencarnados sem qualquer defesa. Qual que é a nossa defesa? É a sintonia com o bem. É a sintonia com os bons espíritos através da prática do bem. Essa é a nossa defesa. É a defesa do nosso padrão vibratório, é a defesa do que nós conquistamos espiritualmente, através do dia a dia da nossa existência. Essa é a nossa defesa.
Né? Agora, se nós não fizermos nada da nossa vida de mais elevado, de mais nobre, de mais útil, né? Nós desencarnamos sem defesas. Entendeu? E mesmo aqueles espíritos que querem nos ajudar, por serem pessoas que nos amam muito, encontram muita dificuldade em nos ajudar, porque nós não nos ajudamos a vida toda. Não é porque eles não queiram nos ajudar, é porque nós somos difíceis de ajudar. Quando você tenta orientar alguém, um amigo seu, uma amiga, um amigo, você tenta orientar alguém que não te dá ouvidos. Você tenta orientar, a pessoa não te dá ouvidos. Você tenta orientar, a pessoa não te dá ouvidos. Você tenta ajudar, a pessoa não te dá ouvidos. Oi, oi, voltou. Chegam pessoas que querem o mal dessa pessoa e ela dá ouvidos. Eles falam coisas, ela dá ouvidos. Oi, deu uma paradinha, mas já voltou, né? Oi, já voltou. Entendeu? Então, fica difícil ajudar. Entendeu? É assim. Se a pessoa passa a vida inteira dando ouvidos ao mal e não dá ouvidos ao bem, como é que faz? Ela se acostuma a dar ouvidos ao mal, ela se acostuma a não dar ouvidos ao bem. Aí no plano espiritual fica mais difícil, né? Tá? Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvia da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Pessoal, quando a gente se desvia da estrada reta do bem, aqui ele está dizendo, qualquer pessoa que se desvia da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal, pode se tornar perigoso gênio do mal. Quem diz que nós já não fomos? Em outras encarnações, em outras desencarnações, em outras regiões aí. Quem não diz que nós já o fomos? Quem diz que nós já não o fomos, né? Entendeu? Então, assim, não é de se escandalizar. É que nós, né, nós vamos a pouco e pouco emergindo da bestialidade, né? Nós vamos emergindo do primitivismo. Para trás, pessoal, nós somos pior do que nós somos hoje. Né? Se é bom a gente imaginar como é que é a versão melhorada nossa para a gente procurar melhorar, imagina as versões pioradas nossas, como é que são. Né? Não é complicado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu em vigoroso influxo magnético. Né? Eles se aproximaram do Raul e o Alexandre envolveu num influxo magnético, numa energia magnética. Né? Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz. Olha só. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Parece o Jesus chegando lá em Gadara lá e os espíritos, que tem conosco o Senhor Jesus? Viestes, como é que é? Atormentar-nos antes do tempo. Viestes atormentar-nos antes do tempo. Os espíritos que estavam tomando aquele rapaz, né?
que era jogado na fogo, na água, estava obsediado, né? Parece isso aqui, né? Então Alexandre envolveu em luz o Raul e os espíritos viram a luz e começavam a gritar, gritos de horror, se afastando, né? Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos, entre aspas, estão interessados nele. Larguemo-lo. Né? Você vê que eles sabem que são os espíritos de luz, os espíritos poderosos da luz. Né? Estão interessados nele. Larguemo-lo. Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. Né? É porque tem várias coisas aí, né? Às vezes os espíritos levam um ou outro, por exemplo, para as reuniões mediúnicas. Quando eles percebem que eles estão próximos à renovação, porque eles percebem que ele já está começando a repensar as atitudes, então eles levam. Então de vez em quando some algum desses grupos aí, e eles ficam preocupados. E aí outros mais espertos falam que eles estão sendo presos e torturados pelos espíritos de luz, entre aspas, pelos escolhidos, não sei o quê. Então eles jogam mentiras para que os outros queiram ficar longe desses espíritos de luz, tenham medo deles. Isso eles fazem bastante. Eles impressionam esses espíritos mais inferiores com falsas ideias sobre os espíritos da luz, dizendo que eles vão fazer mal para eles se pegarem eles. É o contrário, né? Quem está fazendo mal são os chefes dessas falanges, né? Mas eles propagam essa mentira e acabam influenciando muitos deles, né? A ficarem com receio dos espíritos da luz, né? Certo? Nós já estamos acabando, pessoal. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera os suicidas, sabiam eles que estávamos presentes. E embora fugissem, medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Você vê o desprezo, né? Que essas legiões têm com os espíritos de luz, que só querem o bem deles, só querem ajudá-los. Mas eles os tratam como pessoas desprezíveis, né? Os espíritos do bem, né? Certo? Ok. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduzindo-o para fora, a caminho do campo, falou-me bondoso. Né? Então esse espírito, o Raul, ele estava alienado. Ele estava alienado, ele estava completamente... Né? Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Porque a gente não pode, né, desejar o mal para eles, não pode lançar maldições ou qualquer palavra ofensiva para eles, nem discutir com eles. Nas reuniões mediúnicas, a última coisa que a gente faz é discutir com o espírito. A última coisa não, a gente não deve nunca discutir com o espírito, né? Entendeu? Porque não cabe, eles já são infelizes em si mesmos, né?
A gente não tem que aumentar a infelicidade deles, né? Entendeu? Então, o Alexandre está pedindo para ele não dar importância para isso, né? Não guardar, não registrar essas palavras assim, né? Recomendou-me amparar o novo amigo que parecia inconsciente de nossa colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob a árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Então eles pararam embaixo de uma árvore, né? Uma região onde eles podiam atender ali aquele sofredor, né? Aí vocês vão entender a importância da energia que a gente estava falando, né? Impressionado com seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Olha que interessante. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. Quer dizer que a função memória não estava funcionando. É como um aparelho que tem uma parte lá que já não está funcionando. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, quer dizer que ele está sendo sugado, há tanto tempo que ele está sendo sugado nas suas energias vitais, né? Nas suas energias que permitiriam que ele funcionasse. Lembra que eu falei que todos nós precisamos de energia para funcionar? É de lamentável inconsciência. Por quê? Porque se nós estamos submetidos a um processo de vampirização durante um bom tempo, nós começamos a não ter energia suficiente para ativar as várias funções de consciência, de razão, de memória, de criatividade, de tal. Interessante, né? E o que a gente faz? A gente não tem energia para ativar o sistema, porque a energia está sendo roubada. Isso acontece com muitos encarnados também. Às vezes a pessoa está lá em processo de depressão, não consegue levantar da cama, não tem vontade, não tem força, está naquela astenia, não consegue tomar banho, não consegue conversar, não consegue, está sofrendo influenciação vampirizadora. Geralmente é o que está acontecendo. Entendeu? O que a gente chama de depressão tem vários aspectos. Tem questões emocionais, psicoemocionais nossas, desânimo com a vida, frustrações, tem um monte de coisa. Tem questão genética, né? Neurotransmissores e tudo mais. Tá? Mas junto com isso tem questões também espirituais. Tá? E essa perda de energia que o sistema vai entrando em falência ali, né? Tá? Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, maiormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. Quer dizer, além da energia ser sugada, você ainda tem uma energia tóxica inundando o sistema. Você tem uma ferrugem ali inundando o sistema, perturbando o funcionamento do sistema. Entendeu? Então é um duplo prejuízo. É uma retirada das energias vitais e é uma intromissão de agentes tóxicos no nosso sistema. Entendeu? Dificultando muito, né? A ditinha, temos que ficar 24 horas vigilante com nós mesmos. Misericórdia. É verdade, viu, ditinha? Temos que ficar 24 horas mesmo. Tem que dormir com o olho aberto e outro fechado, né? Um olho do peixe, outro no gato. Mas a gente tem que se preparar para dormir, né? Assim como se preparar para levantar também, né?
Tem espírito amigo que fala assim, a critério, a gente não deveria nem pôr o pé para fora da cama sem fazer uma prece, sem agradecer a bênção de mais um dia e pedir a força para nós sermos bem sintonizados, bem intuídos e tudo mais, né? E para dormir também, né? Em seguida, a gente está quase acabando, em seguida inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: Irmão Raul, como passa? Eu, murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida determinou que eu permanecesse ali em vigilância enquanto buscaria recursos necessários. Não poderemos acordá-lo por nós mesmos? Interroguei admirado. O orientador sorriu e considerou: bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Esqueceu-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Um espírito que está assim, após um suicídio, ele está nessa inconsciência. Se você vai despertá-lo para a consciência, você vai despertá-lo também para a dor que ele causou a ele mesmo. Certo? Voltar à consciência, ter consciência mais lúcida, mais plena, significa você entrar em contato com aquilo que fez você entrar em inconsciência. Ele vai entrar em contato com a dor, vai ter que encarar a realidade, vai ter que encarar a dor da morte que ele buscou, do ato agressivo contra o seu corpo, contra si mesmo. A estrada da melhora é o caminho inverso do caminho que a gente foi para piorar. Isso é muito importante. A estrada da melhora é o caminho inverso do caminho que a gente fez para piorar. Então você pegou um caminho negativo e chega no ponto e não tem mais saída, tem que voltar. A melhora é o caminho de retorno pelo mesmo caminho. Então você passa pelas fases que fizeram você piorar. Mas já é o caminho da melhora. Certo? Então ele vai passar pela dor, não tem como, né? Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Né? Ele vai entrar em contato com a dor que ele mesmo criou. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. Né? Vocês entenderam? Então, ele vai entrar, eles vão despertar ele para a consciência, ele vai entrar em crise, porque ele vai entrar em contato com a dor dele. Toda vez que a gente endurece o coração, porque a gente sofreu, e a gente endurece o coração, a gente se desconecta, vai ter uma hora que nós vamos ter que nos reconectar e vamos ter que entrar em contato com a nossa dor. Vamos ter que superar, viver aquela dor, superar aquela dor. Não tem jeito. Entendeu? É isso que vai acontecer com ele. Ele vai se reconectar e vai sentir, mas para poder melhorar, para poder se libertar, né, desse desajuste aí, né? Então eles vão entregar ele vai ficar algumas horas. Acho que vai levar 72 horas até se equilibrar suficientemente. É isso que a gente vai ver na sequência aqui, tá? Pessoal, finalizamos então, né? Começamos um pouco mais tarde, acabamos terminando também um pouco mais tarde.
Mas deu aí o nosso tempo então, né? Já 1h10 de estudo já, né? Vamos finalizar? Vamos fazer a prece final, agradecendo novamente as bênçãos da noite, agradecendo tudo de bom que podemos refletir, analisar no nosso íntimo, para realinhar os nossos comportamentos, os nossos ideais, as nossas buscas, nossos hábitos, nas linhas da fraternidade, da compaixão, do equilíbrio. Ajuda-nos, Senhor, para que nós também façamos essa reconexão, que nós também possamos adquirir maior lucidez, que nós também saibamos superar as nossas dores e encontrarmos a paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos. E aproveitem bem, tá? Para descansar. Segunda-feira a gente está de volta aqui com a ajuda de Deus. Um abração. Fiquem com Deus.